Fala, rapaz. Fala, rapaziada, né? Vamos aqui falar um pouco sobre essas informações que surgiram aí do Clube do Remo, tá? Um centroavante argentino com passagem pelo Fortaleza. O Clube do Remo está aí avaliando a contratação desse jogador. A gente vai falar também sobre o Iago Ferreira, né? Meia, que pode também estar fechando com o Remo. E vamos falar também sobre os desfalques. Dois desfalques significativos para o duelo de amanhã contra o Botafogo de Ribeirão. Uma coisa que eu acho aqui interessante é como o Amazonas, que acabou de virar SAF recentemente, né? Acho que não faz nem uma semana que foi noticiado que o Amazonas tinha virado SAF. Demitiu o Lecheva, demitiu o Ibson, vai fazer uma reformulação total no departamento de futebol. O Amazonas abriu 2-0 contra a equipe do América. Tava jogando a Mucura para a lanterna da competição, né? O lugar onde a Mucura deve estar até o final do campeonato. Mas aí, dois pênaltis do mesmo jogador. Vocês lembram desse Fabiano, quando ele jogou no Remo? Ele era até lateral esquerdo. Horroroso, horroroso. Canela dura. A bola batia no pé dele, né? Parecia um muro de Berlim. Ele jogou no Remo em 2016, se eu não me engano. Jogou a Série C, inclusive. Se eu não tiver enganado, tá? Hoje ele é zagueiro do Amazonas. Ele conseguiu fazer dois pênaltis, um mais ridículo que o outro. E aí o América empatou o jogo. E com isso, é um resultado terrível pro Amazonas, ruim pro América e bom pra Mucura, né? Que tem sorte mais uma vez. Agora vai poder contar com a sua capacidade, ou até mesmo incapacidade, para sair da zona de rebaixamento. O Amazonas está implorando para ser rebaixado, cara. Implorando, implorando, implorando. Se ajoelhou e está implorando para ser rebaixado. Bom, falando agora aqui sobre o resultado do jogo, tá, gente? 2-2, Amazonas e o América estão aí ambos brigando para permanecer na competição. Rapaziada, deixa eu só falar um caso curioso aqui que eu fui dar uma observada, né, na tabela aqui. Vocês sabiam que o Novo Horizontino, sim, um time que está no G4 da competição, é o terceiro colocado, inclusive, nos últimos 10 jogos só venceu duas partidas? Se a gente for parar para pensar, o Remo, né, com o Antônio Oliveira, nosso treinador, também venceu, se não me engano, só duas partidas, né? Acho que só venceu, não, três agora, né? Venceu o América também, perdão. Venceu três partidas. E o Novo Horizontino, por ter tido ali um desempenho bom, uma arrancada boa, tá tendo essa gordura aí sendo queimada. Pode ser ultrapassado pelo Remo amanhã, caso o Remo vença o Botafogo por 3 gols de diferença. Tá? Caso o Remo vença o Botafogo, por exemplo, por 3-0, o Remo já vai terminar a rodada no G4, independente de qualquer outro resultado. E o Remo é o único que tem essa condição de depender de si ali para entrar no G4. Todos os outros têm que secar aí adversários. A Chapecoense é agora que está com o alvo nas costas aí. Bora falar agora aqui sobre o Iago Ferreira, né? Meia, que tem passagem pelo Nova Iguaçu, 24 anos e pode estar fechando com o clube do Remo. Iago Ferreira estava, se não me engano, no Brasiliense, jogando a Série D do Campeonato Brasileiro e agora pode estar vindo para o clube do Remo. É mais um ativo, ele, né? O próprio também o Melo, né? Guilherme Melo, se eu não estou enganado, o atacante que foi contratado também junto ao Caxias. São dois jogadores jovens que o clube do Remo está trazendo aí. Minha opinião sobre isso é mais uma aposta do Braz em valorizar esses ativos, né? Por exemplo, o garoto lá do Caxias estava sendo valorizado lá, o Caxias vinha fazendo uma campanha boa, mas no Remo, numa Série B, o time que está brigando pelo acesso, você consegue ser muito mais valorizado. E a mesma coisa também o Iago Ferreira, né? Um jogador de 24 anos ainda, com a possibilidade de ampliar ali a sua visualização para um mercado melhor, pode vir para o clube do Remo, pode fechar com o Remo. A gente falou sobre o Mastriani, né, durante os últimos dias aí, centroavante, surgiu mais um nome de centroavante. Agora, o do Romero, de 37 anos, argentino com passagem pelo Fortaleza.
Deixa eu falar uma coisa aqui antes disso. Eu não vou dar minha opinião, porque ontem eu dei minha opinião sobre o centroavante Clube do Remo contratou, que veio aqui de gente falando que eu torço contra. Então eu não vou dar minha opinião sobre essa contratação do Romero. É apenas uma resposta para aqueles que falaram da idade do Thiago Marques, quando eu falei do Thiago Marques aqui. E aí, taradão por idade? Você vai falar também da idade? Ou o Romero pode ser contratado pelo Remo só porque ele é argentino? Ele tem a mesma idade do Thiago Marques, mas porém com números terríveis. Se não me engano, ele fez um gol só pelo Instituto. Passou pelo Fortaleza, não deixou muita saudade também. É um jogador com limitações, na minha opinião, evidentes. Você consegue perceber quando ele está em campo. Mas é só isso que eu posso falar, tá? Não vou aqui chegar e vou falar que o Remo está fazendo uma péssima contratação, que é mais um velho que está sendo anunciado. Porque eu sinceramente quero deixar essa opinião para aqueles fiscais de idade, né? Os tarados por idade aí, para eles falarem, né? Já que o jogador da Série C não serve para o Remo, que tem 16 gols na temporada, um jogador argentino que está jogando num time de meio para baixo de tabela também não, né? Também não. Mas é argentino, né? Pode. O argentino pode ser contratado com 45 anos para alguns torcedores do Remo. Já o jogador, só porque é brasileiro, está jogando numa Série C, tem números muito bons, até mesmo para um jogador que está jogando uma terceira divisão, não pode. Não pode porque já tem 37 anos, já está velho e já está acabado. Essa é a lógica para alguns torcedores. Bora falar agora aqui sobre os desfalques, né? Confirmados. Infelizmente, gente, não teremos nem o Pavani e nem o Cantillo. Eles foram vetados do jogo, não participarão do duelo contra o Botafogo. Sim, teremos que ir com o grandiosíssimo Pedro Castro no meio de campo. Essa é uma das substituições. A outra pode ser a volta do Jadson ao time titular, mas tem também o Diego Hernandes correndo por fora, né? Ainda não estreou ainda o Diego Hernandes, a gente ainda não viu ainda o futebol do Diego Hernandes, e ele está correndo por fora. Minha opinião é que provavelmente o Jadson deverá ser o titular nesse confronto contra o Botafogo. Então, provável time do Remo, amanhã a gente confirma isso. É Marcelo Rangel no gol, Natan na direita, dupla de zaga Camutanga e Reinaldo, e na lateral esquerda o Sávio deve voltar ali à função. No meio de campo, Caio Vinícius, Pedro Castro e o Jadson ou o Diego Hernandes. No ataque, Matheus Davó, Marrone e também o Pedro Rocha voltando para o time titular. Lembrando, tá? O Pedro Rocha ficou de fora, cumprindo suspensão, foi expulso no jogo lá contra a Ferroviária. A gente espera que esse ataque do Remo funcione mais, né? Que o Pedro Castro possa estar num dia inspirado amanhã, para que o jogo possa fluir, a gente possa vencer esse jogo, porque essa vitória, além de ela ser obrigatória, ela é uma vitória que vai colocar o Remo, vai deixar o Remo na briga por esse acesso. Independente do jogo da Chapecoense, que eu acho que eles vão paular a Mucura, mas é óbvio que a gente tem que vencer o jogo. E a gente empata com o Novo Horizontino, se a Chapecoense derrotar a Mucura, a gente fica um ponto da Chapecoense empatado em pontos com o Novo Horizontino, tendo um jogo contra o Coritiba lá fora, podendo buscar até um empate lá, porque vencer amanhã o Botafogo, fazendo o dever de casa, um empate contra o Coritiba, o líder do campeonato, o atual líder, né, do campeonato, o Goiás ainda joga, não é resultado ruim, gente. Não é. Ah, mas a Mucura sempre vai ter essa desculpa, né? Eu já escutei durante a semana toda essa desculpa. Ah, mas a Mucura goleou os caras lá dentro. Mucura meteu uma goleada lá histórica lá, gente. Aquilo ali é uma zebra que dificilmente vai se repetir, cara. Tanto é que depois daquela vitória, a Mucura não ganhou mais ninguém. São 4 jogos sem ganhar ninguém. Então, não leve isso em consideração. O time do Coritiba é um time forte, é um time complicado. Dentro de casa é muito difícil de ser batido. A gente sabe disso. Não vamos levar essas zebras aí, inoportunas, em consideração. Temos que olhar o time do Coritiba e é um time muito forte. Deixa aí nos comentários, quero muito saber a opinião de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau.